David Diop nasceu em Paris e foi criado no Senegal. Ele é professor na Universidade de Pau e autor dos livros Irmão de Alma e A Porta da Viagem Sem Retorno, publicados pela editora Nós. Ricardo Aleixo é poeta, músico, nasceu em Belo Horizonte, é um artista multimídia, performer e produtor cultural. É autor de livros como Diário da Encruza, Sonhei com o Anjo da Guarda o Resto da Noite, Extra Quadro, que foi finalista do Prêmio Jabuti em 2022, Pesado Demais para a Ventania, e em 2021 foi considerado doutor por notório saber na Universidade Federal de Minas Gerais. E agora você é da Academia Mineira de Letras, não é isso, Ricardo? Então, uma salva de palmas para o Ricardo. Bom, a Tereza já te explicou, né? A gente vai ter também aqui a ajuda do Léo, que vai fazer a tradução. Então, desejo a todos um bom encontro. Obrigada. Boa noite a todas as pessoas visíveis e invisíveis. É uma alegria muito grande estar de novo com o público de Belo Horizonte. Essa cidade literária, né, uma cidade que já nasceu literária e que vem se firmando a cada ano como uma força, tanto em termos de criação literária quanto de produção editorial, de reflexão crítica sobre a literatura. Hoje faz exatamente um mês que eu cheguei dos Estados Unidos. Eu passei uma temporada longa lá e volto muito comovido. É a segunda vez que eu venho ao Palácio das Artes. Na primeira semana, eu vim participar de uma homenagem a Grande Otelo, um ciclo de filmes. Eu comentei 2 filmes de que o Grande Otelo participou, Macunaíma e Exupiá, Coração de Macunaíma. E volto hoje com essa grande alegria e honra do mesmo tamanho de poder receber David Diop nesta nossa cidade que, além da vocação literária, tem uma inequívoca vocação para as relações internacionais. Eu me lembro que, no ano de 1991, nós recebemos, aqui em Belo Horizonte, ninguém menos que Toni Morrison, a grande romancista estadunidense. Pouquíssima gente foi. Então, nós temos, ao mesmo tempo, esse impulso para o outro e a dificuldade de relação também. Mas isso não vai acontecer nesta noite em que vamos conversar com o David Diop sobre ancestralidade poética. Cumprimentando em nome da gente montanhesa o David Diop, eu faço a primeira pergunta, que é sobre a concepção dele acerca do que seria a ancestralidade poética. O que seria a ancestralidade, o que seria poética, o que seria a ancestralidade poética? Alors d'abord, je voudrais remercier Ricardo Aleixo d'avoir pris le temps et puis d'avoir aussi consacré quelques moments à la lecture de mes livres. Eu gostaria de agradecer ao Ricardo Aleixo por ter dedicado um tempo à leitura dos meus livros e por ter me apresentado aqui. Alors, on s'est croisés tout à l'heure et j'ai appris avec stupéfaction qu'il avait écrit 24 livres. A gente se cruzou há poucos minutos e eu fiquei sabendo estupefato que ele já publicou 24 livros. Alors qu'il a l'air si jeune. Com um ar tão jovem. Alors que moi j'en ai écrit 4. Eu só escrevi 4. Alors que j'ai l'air si vieux. E que eu tenho mais jovem ainda. E que eu tenho um ar de tão velho.
Alors, l'ancestralité poétique. Alors, le terme ancestralité, pour moi, est un terme nouveau. C'est-à-dire que je ne l'avais jamais rencontré, je crois, avant de venir au Brésil. Para mim, o termo ancestralidade é um termo muito novo. Eu acho que eu nunca tinha ouvido falar antes de ter vindo ao Brasil. Alors, mais je crois comprendre qu'il s'agit finalement à travers un média artistique, donc l'ancestralité poétique, de retrouver peut-être ou de recréer un lien avec le passé. Parece para mim que é uma chance de se reencontrar ou recriar um laço com o passado. A impressão que me dá quando eu falo de ancestralidade poética. Et je pense que le lien entre ce passé qui peut être douloureux et notre actualité se fait par le langage. A nossa atualidade ela se faz através da linguagem. Mais pas n'importe quel langage, pas le langage de la communication simple. E não é qualquer linguagem, não é a linguagem da comunicação simples. Mais le langage poétique. Mas a linguagem poética. Qui permet une communication peut-être avec les ancêtres. Que talvez permita uma comunicação com os ancestrais. Parce que les ancêtres ont parlé, ou les ancêtres parlent dans notre langue d'aujourd'hui. Les ancêtres sont dans la langue. Os ancestrais, eles falam na nossa língua de hoje, eles estão dentro da língua. Et la langue, c'est ce que nous partageons avec eux. E a língua é aquilo que a gente compartilha com nossos ancestrais. Mais pas la langue de tous les jours, pas la langue de la communication simple. Mas não a língua de todo dia, não a língua da comunicação simples. La langue aussi de leurs rêves, de leurs espérances. A língua também do sonho deles, das esperanças deles. Ou de leur désespoir. Ou do desespero. Eu tenho tentado discutir nos últimos anos sobre alguns pontos colocados em debate na cultura brasileira que me parecem apontar para um barateamento da discussão, um barateamento da contemplação do que seriam termos como ancestralidade, como memória, como identidade, que formam uma tríade muito frequente e irritantemente evocada quando se quer falar das culturas transatlânticas. É como se essas três palavras, ancestralidade, memória e identidade, dessem conta, cada uma, e as três, de explicar, de justificar, de definir uma posição do legado africano e afrodiaspórico na constituição do que é a cultura brasileira. Eu que sou partidário de uma noção de tempo circular, a minha querida amiga Leda Maria Martins fala em tempo espiralar, sem que isso represente uma contestação ao que Leda propõe. Eu penso no tempo circular, que é aquele tempo em que Exu, o orixá responsável pela comunicação entre os orixás e entre estes e nós, seres humanos, acertou ontem o pássaro com a pedra que só hoje atirou. Se Exu pode acertar ontem o pássaro com a pedra que só hoje atirou, está desenhada aí
a circularidade do tempo. Se o tempo é circular, passado, presente e futuro são meras denominações. No livro que eu publiquei em 1996, junto com outro amigo querido, que é Edmilson de Almeida Pereira, que é o autor das orelhas desses 2 livros de David Diop, A Porta da Viagem Sem Retorno e Irmão de Alma. Nós escolhemos como epígrafe um trecho do cineasta senegalês Sembène Ousmane. O futuro está sempre à sua frente ou às suas costas, cada vez que você dá meia volta. Isso, para mim, é de uma riqueza muito grande, porque trata a vida como contínuo movimento. Eu quero, então, perguntar ao Davi sobre... eu queria que ele falasse um pouco mais sobre a palavra ancestralidade, como é que ela aparece para ele, qual foi o tipo de contato inicial que ele teve com essa palavra? Foi em algum contexto ritual, religioso, num livro de antropologia, num debate acadêmico sobre literatura? Qual foi o contexto em que essa palavra apareceu para você? Alors, c'était quand je suis arrivé au Brésil, il y a deux semaines. Foi quando eu cheguei no Brasil há 2 semanas. Je crois que c'était avec Itamar, Vieira Júnior, Foi com Itamar, eu acho. qu'il a utilisé ce terme et qui m'a frappé tout de suite. Ele utilizou esse termo que me tocou imediatamente. Alors, j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit sur le temps circulaire. Eu gostei muito disso que você falou sobre o tempo circular. C'est vraiment une idée qui m'intéresse et qui me touche beaucoup, la question É de uma la ideia circularité du temps. que me interessa, me toca muito, essa ideia da circularidade do tempo. Parce que j'ai l'impression que chaque génération qui arrive renaît au monde et dans le fond reproduit peut-être les mêmes erreurs. Eu tenho a impressão que cada geração que chega, ela renasce no mundo e reproduz alguns erros também. Et donc cette notion d'ancestralité m'intéresse parce que dans le fond, le monde m'apparaît comme un éternel recommencement. Essa questão da ancestralidade me interessa porque, para mim, o mundo me aparece sempre como um recomeço. Et donc, finalement, nos ancêtres, c'est notre futur. E, no final das contas, os nossos ancestrais são o nosso futuro. Les ancêtres, c'est nous. C'est notre présent aussi. Nossos ancestrais são o nosso presente. O que me parece também muito interessante é que nessa leitura que eu chamaria de profilática da ancestralidade, não a de Davi, mas muito da leitura que circula hoje no Brasil, ancestral seria quase que sinônimo de uma qualidade positiva. O ancestral é necessariamente bom. O ancestral não seria esse que, tal como colocou Davi, seria também portador de erros. O ancestral é aquele que nós preferimos que seja nosso ancestral, porque eu sou bom. Eu só posso ter tido ancestrais bons. O ancestral como uma forma de justificar a minha bondade. Oui. Bon, les ancêtres ne sont ni bons ni mauvais. Para mim, os ancestrais não são nem bons nem maus. Porque seria um determinismo
que nos impediria, como todo e qualquer determinismo, entender o sentido profundo da existência humana, que é da tentativa e erro, que é da total impossibilidade de prever o que virá na sequência de um determinado ato que precisa ser assumido em sua total responsabilidade. Quando nós falamos de literatura, quando nós falamos de poesia, estamos falando de um tipo muito especial de criação que implica numa ética. Se implica numa ética, porque palavra é bem comum, não pertence a mim, não pertence a você, a Davi, a ninguém, pertence a toda a tribo humana. Nós temos que, todo o tempo, me parece, rever os termos da nossa presença aqui. Daí a surpresa com que eu vejo o conceito de ancestralidade usado tão irresponsavelmente, como se isso já definisse aquilo que estamos fazendo aqui, quando o que interessa é a relação. Eu queria propor, Davi, pensarmos esse tópico, ancestralidade, associado a esse outro que me parece indissociável, que é a relação entre nós e as palavras, entre nós e aqueles que já vieram, que vieram antes de nós, entre nós e aqueles que ainda nem nasceram. Alors, la question touche toujours à la question de l'ancestralité. A pergunta ainda tem referência com a questão da ancestralidade. Ancestralidade e a relação, né? Porque a ancestralidade, se nós pensamos a ancestralidade como algo que chega pronto para nós, é possível que nós estejamos deixando de pensar que trata-se de uma relação complexa, uma relação com aquilo que nós definimos como passado, com o tempo agora, com as palavras que conformam o texto literário, o texto poético, e com a possibilidade de futuro também. Oui. Alors, moi, j'ai toujours pensé que le texte littéraire ou la littérature était vraiment un outil pour relier notre humanité, non seulement au passé, mais pour peut-être relier notre humanité à l'humanité dans son ensemble, pas simplement une humanité, mais à l'humanité dans son ensemble. Eu sempre achei que o texto literário e a literatura eram um tipo de ferramenta para fazer uma ligação entre a humanidade, não só com o passado, mas a humanidade no coletivo, a humanidade total, não uma humanidade individual. Uma forma de fazer essa ligação é o texto literário e a literatura. Il y a une notion qu'on appelle l'éternel humain, c'est-à-dire humain. L'éternel humain est toujours ce qui, dans le fond, fait la littérature et fait le lien entre l'écrivain et les lecteurs. Tem uma expressão que chama o eterno humano, que é a literatura, e é aquilo que faz o laço com o escritor e avec le lecteur. Que faz o laço do escritor com o leitor, o eterno humano. Et cet éternel humain, c'est, comme vous le disiez tout à l'heure, ce que nous lèguent nos ancêtres, mais ce que nous lèguent nos ancêtres est peut-être déjà
à venir, c'est-à-dire on nous retrouve dans cette ancestralité ou chez ses ancêtres ce qui est le présent et ce qui sera notre futur. Essa ligação do eterno humano, que é o legado dos nossos ancestrais, está aqui agora nesse presente conosco e pode estar no futuro e no passado ao mesmo tempo. Et o eterno humano junto com a ancestralidade. J'ai noté que, en effet, l'ancestralité ne signifie pas rechercher des modèles qui seraient finalement des modèles d'une perfection finalement presque utopique, mais en fait un miroir de ce que nous sommes et de ce que nous serons pour mieux nous connaître en tant qu'être humain. Eu penso essa palavra ancestralidade não como um modelo perfeito e utópico para descobrir o que nós fomos, né? Mas sim como um espelho que nos mostra o que nós somos e o que nós podemos ser. Você estuda, você como pesquisador, como professor, estuda as representações europeias da África nos séculos 17 e 18. Você se interessa também pelas representações africanas da Europa em qualquer tempo? Oui, Sim. C'est une question intéressante. Bon, il faut croiser les représentations. É uma pergunta interessante, a gente tem que cruzar essas representações. Alors, dans les représentations européennes de l'Afrique au XVIIe et au XVIIIe siècle, ces représentations-là, on les retrouve dans des récits de voyage. Essas representações europeias da África do século 17 e 18 a gente encontra nos relatos de viagem. Et mon travail de chercheur a été de découvrir dans ces textes-là ce que les Africains de l'Ouest pouvaient dire des Européens qu'ils rencontraient. Est-ce qu'il y a des traces dans ces textes-là, dans ces récits de voyage, de ce que pensent ou de ce que disent ou que peuvent dire les Africains sur les Européens? O meu trabalho de pesquisador é exatamente de procurar saber o que os africanos dizem desses europeus que eles tinham contato nesses dois tempos, nesses dois séculos. O que eles acham, o que eles dizem, o que eles escreveram sobre os europeus. Et c'est très difficile. E é muito difícil. Pourquoi? Parce que la parole rapportée des Africains est une parole qui est adaptée aux attentes du public du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Porque a palavra relatada dos africanos, ela é adaptada ao público do que os europeus queriam que fosse no século 17 e 18. O relato dos africanos é adaptado à própria vontade deles. Et les paroles les plus fortes qui semblent, par exemple, condamner l'esclavage et qui sont rapportées dans les récits de voyage. E as palavras mais fortes, por exemplo, como escravidão, que são relatadas nos relatos de viagem, sont traduites sur le modèle de la tragédie shakespearienne. Elas são traduzidas sob o modelo da tragédia shakespeariana. Donc, entendre la parole derrière est très difficile. Então, voilà. Entendre la parole des Africains derrière celle des Européens est très difficile. É muito difícil ouvir a palavra dos africanos atrás da descrição das palavras dos europeus. É uma tarefa muito difícil. La seule solution, c'est de trouver les brouillons et de trouver en fait ce qui est caché pour construire leur récit de voyage par les voyageurs, comme Michel Adanson. Como Michel Adanson, a única solução é achar os escritos, os esboços, os rascunhos. E a partir disso tentar se fazer uma ideia do que era. Au Muséum d'Histoire, comme Michel Adanson. Au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, il y a des cartons remplis de papier.
No Museu de História Natural de Paris tem lugares cheios de papéis, caixas cheias de papéis, de brouillons. e com esses esboços, com esses rascunhos. Et il y a un dictionnaire français-wolof. E tem nesses papéis um dicionário francês Wolof, que é a língua falada no Au Senegal. Sénégal. Et c'est le premier dictionnaire français-wolof qui existe. Et qui a été écrit donc dans les années 1750. E que foi o primeiro dicionário feito sobre o Wolof francês, que foi escrito nos anos 1750. Et dans ce carton, il y a le nom des traducteurs. Et il y a le nom de ceux qui ont aidé Michel Adanson dans son voyage. E nessas caixas Au tem o Senegal. nome dos tradutores que deram ao Michel Adanson algumas definições. Et notamment, il y a le nom de Ndiak. Le nom de Ndiak, c'est un des personnages. Ignac. Ndiak. Ah, Ignac. E nesses dans le dicionário? Non, dans les papiers de Michel Adanson. E nos papéis do Michel Adanson tem o nome de Ignac, que é um dos personagens dele. Qui était son passeport au Sénégal. Que era seu passaporte. Parce que, à cette époque-là, les Français ne maîtrisaient pas l'intérieur du Sénégal. Porque nessa época lá, os franceses ainda não controlavam o interior do Senegal. Et pourtant, dans le récit de voyage qu'il a publié, il n'y a pas le nom de Ndiak. C'est que dans les brouillons qui se trouvent dans le Muséum d'Histoire Naturelle, dans les cartons du Muséum d'Histoire Naturelle. Dans le récit de voyage qu'il a publié, Uhum. et il y Michel a- Adanson. Michel Adanson, n'apparaît pas le nom de Ndiak. No relato de viagem, no jornal de viagem que ele fez, não aparece o nome do Ignac. Pourquoi? Por quê? Parce que il y a deux possibilités. Tem duas possibilidades aqui. Soit Michel Adanson considérait que ça n'intéresserait pas ses lecteurs, Talvez Michel Adanson pensasse que isso não interessaria os seus leitores, et donc que le public de lecteurs de l'époque ne s'intéressait qu'à sa personne, que o público da época só poderia se interessar pela sua própria pessoa, de Michel. soit il a considéré que Ndiak n'était pas assez qualifié pour apparaître dans un récit de voyage scientifique. Ou ele considerou que Ignac não fosse suficientemente importante para aparecer num relato de viagem científica. Pourtant, c'est Ndiak et d'autres qui l'ont informé sur ce qu'il a vu. Mas, entretanto, foi o Ignac que deu as primeiras informações dele em suas viagens. Donc, je pense qu'il y a encore des voix africaines ancestrales ou anciennes Eu acho que tem leis africanas ancestrais e antigas qui peuvent être retrouvées dans ces brouillons, dans ces documents historiques que podem ser encontradas nesses esboços, nesses rascunhos históricos. E quanto ao legado literário constituído nas primeiras décadas do século XX, no movimento que ficou conhecido como negritude, o movimento conduzido por Sédar Senghor, por Aimé Césaire. Que tipo de relação a sua literatura tem com essa escrita poética e literária que um Jean-Paul Sartre definiu como uma grande revolução, no sentido de que ela colocava em letra literária toda a indignação das pessoas negras diante do racismo. Sartre escreve exatamente o seguinte: o que esperáveis ouvir dessas bocas quando elas se abrissem? Palavras de louvor
Então, essa defesa que Sartre faz da negritude foi o primeiro gesto de escuta, que podemos chamar de radical, de uma poética que o mesmo Sartre vai apontar quando ele indica o nome de Aimé Césaire como, ao mesmo tempo, alguém que denuncia a violência colonial e opera grandes transformações na língua francesa. A negritude te diz algo, como escritor? Oui. Sim. Uma bela palavra, oui. C'est un beau mot, oui. Oui. Alors, la négritude, c'est un mouvement intellectuel extrêmement important des années 30. A negritude é um movimento intelectual muito importante dos anos 30. C'est, comme vous l'avez dit, ce mouvement littéraire qui Como você disse, é esse movimento literário met en avant le mot nègre. que coloca à frente a palavra negro. En français, nègre est un terme très péjoratif. Em francês, essa palavra negro é um termo muito pejorativo. Et j'ai lu dans un livre que le mot pardon. Ah oui, pardon. J'ai lu donc dans un livre consacré à Aimé Césaire Eu li num livro consagrado a Aimé Césaire que un jour, dans la rue, un taxi parisien a dit à Aimé Césaire « Sors de là, sale nègre », et qu'il a répondu « Le nègre vous emmerde ». Eu li num texto onde um taxista de Paris manda ele sair, fala, sai daí seu negro, e usa essa palavra negro. Ele fala, e o negro está se fudendo para você. Ele responde, esse negro está se fudendo para você. Vous Está emmerde. se lixando. C'est une bonne traduction. Hein, voilà. Il faut être Está clair. se lixando para você. Et il s'est dit à ce moment-là que le mot nègre, il allait le récupérer. E nesse momento ele fala para si mesmo que ele vai recuperar essa palavra, negro. Et ce terme qui est chargé d'infamie, d'insulte, il va en faire quelque chose qui va devenir une force. E ele usa esse termo que é carregado de infame, de insulto, ele vai fazer alguma coisa que carrega uma força. Et donc, il opère un renversement. Então ele opera aí uma reviravolta. Et il fait de ce qui était une source de honte, une source autre chose, le porte-drapeau de la fierté. Ele D'être transforma noir. essa palavra que era fonte de vergonha, ele transforma isso numa bandeira de luta. Alors, Senghor a écrit de très nombreux textes où il essaie d'expliquer qui Léopold Sédar Senghor, Léopold Sédar Senghor. qui était donc avec Aimé Césaire, comme vous l'avez dit, au début de ce mouvement de la négritude, initiateur de ce mouvement de la négritude. Senghor a essayé de trouver dans le français, de faire du français une langue africaine. Ele tentou fazer do francês, no início desse movimento, fazer do francês uma língua africana. C'est-à-dire d'essayer de retrouver, notamment dans son anthologie de la poésie nègre, Ele tentar encontrar na antologia da poesia negra une âme noire dans des textes qui étaient écrits en français. uma alma negra, uma alma preta nos textos que estavam escritos em francês. Et ça appartient à une époque. Et cette époque-là a été dépassée, en fait. Isso pertence a uma época, e essa época foi ultrapassada. D'un point de vue littéraire, Do ponto de vista literário, il y a eu des écrivains comme Amadou Kourouma, houve escritores Conheci, como peut-être. Amadou Kourouma, que
que talvez você conheça. C'est la génération d'après la négritude É uma geração após essa, qui ont dit je vais détruire le français, la syntaxe, je vais finalement faire du français ma chose littéraire, faire entrer dans le français mon propre horizon culturel africain. Essa segunda geração falou assim, eu vou destruir o francês, destruir a sintaxe e fazer entrar no francês alguma coisa que é de origem da minha alma africana. Et ça, Senghor, il ne l'a pas fait. E o Senghor, ele não fez isso. Senghor avait une révérence extraordinaire pour la langue française, pure entre guillemets. Ele tinha uma reverência enorme pela língua francesa pura, entre aspas. Et il a été, Senghor, combattu par les marxistes-léninistes, E ele foi combatido pelos marxistas leninistas. notamment Kwame Nkrumah, le premier président, O primeiro presidente? oui, du Como Ghana. se repete? O primeiro Kwame, presidente do Ghana, como é? Kwame Nkrumah, Kwame Nkrumah. qui a dit que Senghor était un bourgeois capitaliste Esse presidente falava que o Senghor era um burguês capitalista. et que, en fait, la littérature, elle devait se faire dans les langues nationales. E que a literatura tinha que ser feita nas línguas nacionais. Eh bien, Amadou Nkrumah, par exemple, il est allé au-delà de cette antithèse. Amadou Nkrumah, ele foi além, talvez, dessa antítese. C'est-à-dire qu'il a fait du français sa langue d'écrivain. Quer dizer, ele fez do francês sua língua de escritor. Alors, Amadou Nkrumah, c'est un auteur ivoirien Nkrumah, ele é da costa do Marfim, qui est né dans les années 20 et qui est mort au début des années 2000. ele nasceu nos anos 20 e morreu no início dos anos 2000. Et mon éditrice est dans la salle. Como? Mon éditrice de Nos. A minha editora que está aqui na sala com a gente. Et je vraiment l'engage à trouver une traduction de Allah n'est pas obligé ou En entendant le vote des bêtes sauvages. Ce sont des romans fantastiques. São romances que eu digo a ela que é bom que ela ache um tradutor para... Como s'appelle le roman? En attendant le vote des bêtes sauvages. Esperando a volta dos belos selvagens, por exemplo, é um livro que mereceria ser traduzido. Et mon éditrice est en face de moi, je la vois faire oui. Minha editora está aqui na minha frente e ela está falando que sim. Donc c'est un engagement qu'elle prend É um compromisso que ela está tomando aqui com a gente. devant beaucoup de témoins Diante de várias testemunhas, et inclusive. surtout devant Ricardo E Aleixo. sobretudo diante de você, Ricardo. É muito interessante isso que você fala sobre Sédar Senghor, porque um dos últimos gestos públicos dele é um pequeno e muito bem escrito texto chamado Por uma Leitura Negro-Africana de Mallarmé, Stéphane Mallarmé, o principal nome do simbolismo francês, né? Ele mesmo, perto de sair de cena, Sédar Senghor, ainda se aferrava a essa ideia de do francês como uma língua literária que se colocava talvez acima das questões políticas, das questões da colonialidade. Você conhece esse texto, Davi? Alors, je ne l'ai pas lu. Je préfère être honnête. Je Eu n'ai pas prefiro lu. ser honesto, eu não li. É de 1981. Ah oui. Par contre, Senghor, je l'ai entendu beaucoup parler quand j'étais Por jeune, outro lado, quando eu era jovem, eu ouvi muito falar do Senghor. parce que il était le président du Sénégal jusqu'en 1981. Après, il est rentré dans l'Académie française. Depois, até 81, foi presidente do Senegal e depois ele entrou na Academia Francesa. Et il parlait, Senghor, et ça on peut pas lui enlever, parce que c'est un concept intéressant. Porque é um conceito interessante. Il parlait de civilisation de l'universel. Ele falava de civilização universal. C'est-à-dire que
le combat pour la négritude, Quer dizer que o combate pela negritude, il a finalement élargi esse combate ele se estendeu. à tous les combats pour une meilleure justice dans le monde. Ele se estendeu a todos os combates por justiça no mundo inteiro. Et l'idée de Senghor, c'était de dire finalement que Então, les Africains, sobre o Senghor, finalmente dizer que os africanos, avec tout ce qu'ils ont subi, com tudo que eles sofreram, étaient les meilleurs porte-paroles de cette civilisation de l'universel. eram as melhores porta-vozes dessa civilização. Alors ça ne m'étonne pas qu'il ait écrit le texte que vous avez cité, Não me espanta que ele tenha escrito o texto que você citou aqui, e que eu não li. parce que Mallarmé est justement un poète qui se bat avec le langage Porque Mallarmé é um poeta que luta com a linguagem. et un poète aussi qui ne se laisse pas lire aussi facilement E não é um poeta que se deixa ler tão facilmente assim, que d'autres, quanto como outros. un poète hermétique. Um poeta hermético. A sua escrita literária, ela também não se deixa ler tão facilmente. Ela me parece entrecortada por uma gama muito variada de dicções, inclusive a poética. Tem o peso da oralidade, está presente ali. Você, como escritor, escritor que escreve na França, que publica na França, você se sente próximo de outros autores que explorem as mesmas veredas pelas quais transita a sua escrita? Ou você se sente meio solitário com relação ao que faz? Alors, tous les écrivains sont solitaires. Todos os escritores são solitários, né? Je pense que quand j'écris, je ne pense pas aux autres. Quando eu escrevo, eu não estou pensando nos outros. Mais les autres, probablement, m'ont influencé. Mas é claro que esses outros très provavelmente me influenciaram, isso é claro. Parce que quand on écrit, eh bien, on lit avant d'écrire. Porque quando a gente escreve, a gente lê antes de escrever. Mais quand je suis dans un processus d'écriture, Mas quando eu estou em processo de escrita, je n'appartiens à aucune école. eu não pertenço a nenhuma escola. Mon seul intérêt, mon seul but, c'est de faire coïncider mes pensées ou ce que je veux exprimer le plus fidèlement possible. Meu único objetivo é fazer coincidir ou aquilo que eu penso o mais fielmente possível. Et donc, je reprendrai une formule d'un philosophe français du XVIIIe siècle. Eu retomaria a fórmula de um filósofo francês do século XVIII. Le style, c'est l'homme ou la femme. Que Le style, c'est l'homme. o estilo é o homem ou a mulher. Et donc, le philosophe en question est Buffon. Buffon. O filósofo que eu estou citando chama Buffon. Et c'est ce travail-là qui m'importe. C'est finalement essayer d'être le plus sincère. O que me importa nesse trabalho lá é ser o mais sincero possível. Et au début de notre conversation, vous avez parlé d'éthique. No início da nossa conversa, você falou de ética. Et l'éthique, elle est, je pense, aussi dans ce rapport à l'écriture, quand on a la chance de pouvoir écrire. E a ética está nessa relação com a escrita quando a gente tem a sorte de poder escrever. Et les écrivains et les écrivaines avec lesquels je me sens le plus proche, ce sont les écrivains qui sont sincères avec ce qu'ils écrivent. Et ça se sent. Os escritores
dos quais eu estou mais próximo, ou escritoras, são os mais sinceros. É quando a gente sente a sinceridade deles. E é deles que eu me aproximo mais. Muito bem, essa resposta, essa inteligentíssima resposta, ela me faz pensar numa colocação de um grande estudioso da literatura de seu tempo e que deveria ser mais lido hoje, que é ninguém menos que Karl Marx. Karl Marx afirmava que minha única propriedade é a forma. Justamente a forma que vem sendo tão desprezada num país como o Brasil em favor dos conteudismos. Causas inequivocamente justas são transformadas em peças literárias sem literatura. É o conteúdo que interessa. Então, essa questão colocada pelo Davi é muitíssimo importante. Bom, é chegado o momento de abrir a fala para quem se abalou de casa para escutar Davi Diop. Por favor, com vocês a palavra. Boa noite, Ricardo, boa noite, Davi. Eu esqueci o nome do tradutor. Leonardo, boa noite, Leonardo. Quando vocês estavam falando de Sartre, e me passou pela cabeça um autor que eu gosto muito, mas que eu não completamente compreendo ainda. Eu estou num processo de ler os livros, que é o Frantz Fanon. E o primeiro livro que eu li dele foi o Condenados da Terra, que eu acho que foi o último livro dele, mas me atravessou muito essa questão que o Ricardo até falou da colonização, que o Frantz Fanon entrava muito na questão da violência da colonização. E eu acho que eu me identifiquei como brasileira frente a essa situação, e fiquei muito curiosa assim, de entender mais o Frantz, e gostaria de saber se, para você, Davi, se é uma referência, se faz sentido para os seus estudos, porque é um autor que me atravessa bastante, principalmente nessa questão da violência da colonização e de como isso afeta o bem-estar dos colonizados, né, e até o psicológico. Assim. Alors, Frantz Fanon, en effet, est un très grand auteur. Ele é grande autor, Frantz Fanon, qui a écrit un texte aussi très connu, Après les damnés de la Terre. Depois dos Condenados da Terra, antes dos Condenados da Terra, ele escreveu Peau noire, masque blanc. Peau noire, Peles negras, máscaras brancas. Ça va? Peau noire, masque blanc. Peles negras e máscaras brancas. C'est un texte très intéressant sur l'aliénation. É um texto muito interessante sobre a alienação. C'est-à-dire, il a réfléchi en tant que psychiatre, c'est un psychiatre. Ele refletiu enquanto psiquiatra sur la difficulté qu'ont eu des élites noires sobre as dificuldades que tiveram as elites negras à dépasser l'aliénation consistant à vouloir être assimilées. Como essas elites conseguiram ultrapassar essa alienação que voulait être assimilée? Consistant à vouloir être como que eles ultrapassaram essa alienação que consistia em querer ser assimilés, c'est-à-dire finalement d'être blanc. Finalmente, né, ser assimilados e serem brancos para poder avancer dans la société. Para poder crescer dentro da sociedade, avançar socialmente. Alors, il y a eu, par exemple, toute une série d'écrivains en Afrique de l'Ouest. Houve toda uma série de escritores na África Oriental, Ocidental, pardon, qui ont voulu
à travers leur écriture en français, Vários escritores que quiseram, através da escrita em francês, prouver qu'ils écrivaient aussi bien, voire mieux en français que des Français de la métropole. que queriam provar que eles escreviam tão ou melhor que os franceses da metrópole. Alors là, on a un exemple de l'aliénation telle que l'a définie Frantz Fanon. Esse é exemplo da alienação como define Frantz Fanon. Et là, la force d'un auteur comme Amadou Kourouma, que vous connaissez, A força de autor como o Kourouma, que que mon éditrice connaît, que a minha editora conhece, c'est d'avoir surmonté a força dele foi de ter ultrapassado cette aliénation en jouant avec le français, la langue française. ultrapassar essa alienação brincando com a língua francesa. Amadou Kourouma, o nome do autor. Et donc, Frantz Fanon est un auteur extrêmement actuel, O Frantz Fanon é autor extremamente atual, parce que il permet de comprendre et de réfléchir à des blessures porque ele permite compreender e refletir sobre feridas, notamment dans la diaspora, et je pense surtout, à mon avis, dans principalmente na les diáspora, Caraïbes, ou en tout cas les Amériques, sobretudo, na minha opinião, a diáspora no Caribe e nas Américas, sur le complexe lié à la couleur de la peau. sobre esse complexo que está ligado à cor da pele. Ele refletiu sobre isso. Mais alguma pergunta? A sua editora, que vai publicar o autor que você pediu. Queria que você falasse, Davi, de uma coisa que não foi falada em nenhum encontro que tivemos, e que é uma questão, e Ricardo pode complementar também, que é uma questão muito importante no contemporâneo aqui do Brasil, que é o modelo de publicação da literatura de autoria negra. Eu tenho a impressão de que, quando o Davi fala, é como se isso não fosse uma questão na França. O Davi, por exemplo, publicou esses 2 primeiros livros numa grande editora francesa. E agora, inclusive, acho que gostaria de perguntar isso, acaba de migrar para uma editora média. E o primeiro livro, O Irmão de Alma, vendeu 180 mil exemplares na França, que é um número excepcional para o nosso mercado, né? Queria que o Davi comentasse um pouquinho como que é a receptividade dessa literatura de autoria negra no mercado editorial francês, ou se isso não é mais uma questão. On voit que c'est une question d'éditrice. A gente está vendo aqui que é uma questão de uma editora, uma pergunta de uma editora. C'est une question intéressante. Uma pergunta importante e interessante. Il y a des éditeurs qui se sont intéressés très tôt, plus vite que d'autres éditeurs en France. Tem editores que se interessaram muito cedo e muito mais rápido por outros editores na França. Des éditeurs qui se sont intéressés plus vite ou plus tôt? Oui, il y a des éditeurs qui se sont intéressés plus vite que d'autres éditeurs. Mais rápido e mais cedo do que outros editores. Ils se sont intéressés aux écrivains africains. E que se interessaram mais cedo e mais rápido se interessaram por outros escritores africanos. Donc, tous les éditeurs ne sont pas à Paris. D'ailleurs, tous les éditeurs importants sont à Paris. Todos os editores importantes estão em Paris, mas nem todos estão em Paris. Et les premiers éditeurs, le premier qui s'est vraiment intéressé à la littérature de la diaspora africaine ou à la littérature d'Africains en français, c'est les éditions du Seuil. E o primeiro editor que se interessou pela literatura da diáspora ou da África ou
por escritores africanos são as edições que são chamadas Seuil. Et les éditions du Seuil ont publié Amadou Kourouma. E as edições do Seuil publicaram Amadou Kourouma. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir choisir mon éditeur Eu tive a sorte de poder escolher meu pour editor Frères d'âme. para o livro Irmão de Alma. Et j'ai choisi parce que j'admirais et j'admire toujours beaucoup Amadou Kourouma de publier aux éditions du Seuil. E eu escolhi porque eu admirava até hoje o Amadou Kourouma, que foi publicado pela edição do Seuil. Et j'ai trouvé des lecteurs parce que ce sont de grands éditeurs. Porque são grandes editores e eu achei esse editor. Mais le problème, c'est que il y a beaucoup d'écrivains africains qui ne sont pas nécessairement de la diaspora, qui ne peuvent pas publier. O problema é que tem muitos escritores africanos que não são necessariamente da diáspora e que não conseguem publicar Dans leur pays. no país deles mesmos. Donc en fait, pour être lu en Afrique de l'Ouest, De fato, para ser lido na África Ocidental, il faut être publié à Paris. tem que ser publicado em Paris. Et il y a des écrivains qui souffrent énormément de cela, E tem escritores que sofrem muito com isso. notamment un écrivain qui s'appelle Boubacar Boris Diop, Principalmente um escritor que chama Boubacar Boris Diop, qui a dit écrire en français, c'est comme pousser un cri dans la nuit. que ele fala que escrever em francês é como soltar um grito no meio da noite. Et qui a décidé d'écrire en Wolof. E ele acabou decidindo por escrever em Wolof, a língua falada no Senegal. Mais ça ne veut pas dire qu'il a des lecteurs en Wolof. Mas isso não quer dizer que ele tem leitores em Wolof, Parce que les maisons d'édition ne sont pas assez puissantes pour diffuser les livres correctement. porque as editoras não são tão poderosas para difundir o Wolof de forma tão ampla. Donc c'est pas si simple de publier à Paris quand on est un auteur d'origine africaine. C'est pas aussi simple que ça. Não é tão simples assim publicar em Paris sendo escritor de origem africana. Eu só vou complementar o dizer o que penso sobre essa questão no Brasil, como é que ela é vivida e como me afeta. Mas antes, eu quero juntar essa frase que o Davi nos trouxe, escrever em Wolof, soltar um grito na noite. O nosso Paulo Leminski dizia algo semelhante quanto a escrever em português. Escrever em português e ficar calado dá na mesma. Bom, eu não posso dizer isso, porque eu sou velho o bastante para ter começado num tempo pré-internet e creio que isso iludiu o mercado literário. O sistema literário pensou o que pôde pensar a meu respeito, menos que eu sou um sujeito negro. Porque eu não tinha uma escrita que pudesse ser facilmente associada ao que é chamado de literatura negra ou literatura afro-brasileira. E essa é uma questão com a qual eu lido do modo mais sereno possível, citando Platão. Este cão é teu e é pai. Logo, ele é teu pai? Eu sou um escritor e sou negro. Logo, eu sou um escritor negro? Não necessariamente. Existe uma movimentação muito grande em torno da autoria negra no Brasil que não me afeta necessariamente. O público leitor da minha obra
ele busca outros temas que não ancestralidade, memória, identidade naquilo que eu escrevo. Eu sou um escritor. Eu me preparei desde os 18 anos para ser um escritor. E tenho tido a graça divina, digamos assim, de ser lido como tal. Lido a partir das tramas, das complexidades, das dinâmicas da letra literária que eu publico. Alguém poderá dizer, mas você fala contra o racismo? Você... Sim, falo. Se eu não fosse negro, falaria também. Eu não sou uma pessoa trans e falo também contra a transfobia. Porque, para mim, o que interessa é a linguagem. Bom, mas eu não vim aqui falar de mim. Eu quero agradecer ao Davi. Espero que essa seja apenas a primeira vinda dele a Belo Horizonte, que ele volte outras vezes, que volte com mais vagar para conhecer o meu melhor lugar no mundo, que é o Campo Alegre, e para a gente poder tomar cachaça e falar da vida. O Davi vai autografar seus livros. Fica aqui o convite para vocês levarem para casa um pouco do muito que essa literatura, que felizmente o público brasileiro tem ao seu dispor. Muito obrigado pela presença. Boa noite. Tenha uma ótima semana. Je voudrais remercier encore Ricardo. Et là aussi, il y a beaucoup de témoins qui ont entendu qu'il m'a invité à boire de la cachaça. Ricardo, aqui eu quero agradecer, e tem muitas testemunhas aqui para provar que ele me convidou para tomar cachaça.